Olá! Hoje a gente vai falar sobre um gigante da fé, um daqueles padres da igreja que parece que escreveu seus textos ontem, de tão atuais que eles são. São Vicente de Lérins. Ele criou, lá no século V, um método, uma espécie de guia para a gente proteger o tesouro da nossa fé. E olha, a sabedoria dele é exatamente o que a gente precisa hoje. Vamos mergulhar nisso juntos? Pensem comigo, como é que a gente encontra a verdade no meio de tanto barulho, de tanto caos? Hoje em dia, com internet, redes sociais, mil opiniões para todo lado, é uma loucura, né? Pois bem, essa era exatamente a pergunta que São Vicente de Lérins se fazia lá no século V. No meio de um mundo desmoronando e cheio de ideias confusas, como se agarrar à verdade de Cristo, aquela que não muda? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Para a gente entender bem a resposta dele, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no mundo em crise daquela época. Depois, vamos acompanhar a jornada do próprio santo. Aí a gente mergulha no segredo da santidade dele, vê o legado incrível que ele deixou para a igreja e, por fim, a parte mais importante, como tudo isso é um remédio certeiro para os nossos dias. Então, vamos lá. Primeiro, o cenário. O século V foi uma loucura. Pensa assim, o Império Romano, aquela potência toda, estava simplesmente ruindo, caindo aos pedaços com as invasões bárbaras. E como se não bastasse o caos do lado de fora, dentro da própria igreja a coisa estava pegando fogo. Surgiam controvérsias, heresias que atacavam o mesmíssimo coração da fé. E é no meio desse caos todo que surge um lugar incrível, um verdadeiro oásis de paz e de fé, o Mosteiro de Lérins. Imagina uma ilha, um refúgio, que se tornou, nas palavras da época, um acampamento entrincheirado de Deus. Era um ponto de luz, de estabilidade, de cultura e principalmente de defesa da fé verdadeira. Foi nesse lugar que São Vicente construiu sua vida e sua missão. E olha, a batalha era muito real. Não era uma discussãozinha teológica qualquer. São Vicente estava no fronte, combatendo de frente ideias que podiam destruir a fé. A gente vê aí na tabela o arianismo, que dizia que Cristo não era Deus de verdade, o nestorianismo, que basicamente dividia Jesus em dois, e o pelagianismo, que afirmava que a gente podia se salvar sozinho, sem a graça de Deus. Pensa no perigo. Ele não estava lutando contra moinhos de vento, mas contra erros que colocavam em risco a salvação de muita gente. Tá, mas quem era esse homem, afinal? A história dele é uma daquelas viradas de chave espetaculares. É uma jornada de conversão poderosa que o levou, literalmente, da espada do império à pena de Cristo. Vicente veio de família nobre, seguiu carreira militar, uma vida que ele mesmo descreveu como cheia de banalidade e soberba. Mas aí, já mais velho, acontece uma conversão daquelas de cinema. Ele larga tudo, o status, a carreira, e vai buscar refúgio no Mosteiro de Lérins. E toda aquela energia de soldado, aquela garra, ele canalizou para um novo combate, a defesa da fé. Lá ele se tornou sacerdote, depois abade, e foi em 434 que ele escreveu sua obra-prima, o Comonitorium. E o mais legal, ele assinou com o pseudônimo de peregrino, ou seja, um viajante, alguém que está a caminho da fé. Ok, a gente viu a história dele, a luta, mas o que sustentava esse cara? De onde vinha a força desse gigante da fé? Agora a gente vai sair um pouco da história externa para entrar na fortaleza interior dele. Vamos descobrir qual era o segredo da sua santidade. O alicerce de Vicente era feito de virtudes heróicas, de verdade. Primeiro, uma fé de rocha, uma adesão total à verdade que a igreja guarda. Depois, uma esperança sobrenatural, daquelas que te fazem confiar em Cristo mesmo com o mundo caindo. E uma caridade imensa, porque ele sabia que defender a verdade é o maior ato de amor que se pode ter por alguém. E junto com isso tudo, uma prudência afiadíssima para saber o que era de Deus e o que não era. E uma coragem de leão para peitar as novidades da moda, mesmo que todo mundo estivesse aplaudindo. E aqui, pessoal, a gente chega no coração, na joia da coroa do ensinamento dele. É a regra de ouro para não se perder na fé, o famoso cânone vicentino. Ele diz assim: para saber se algo é católico de verdade, a gente precisa ter o máximo cuidado em manter aquilo que foi crido em todo lugar, sempre e por todos. É um teste triplo, genial de tão simples. Universalidade, ou seja, em todo lugar. Antiguidade, sempre. E consenso, por todos. É ou não é uma ferramenta poderosa? Agora, cuidado! Isso não quer dizer que ele era um tradicionalista cego que achava que nada podia mudar. Pelo contrário, e aqui está a genialidade dele.
Ele faz uma distinção brilhante entre progresso da fé e alteração da fé. Ele diz que a fé pode e deve crescer sim, mas como? Como uma semente que vira uma árvore. A semente de manga vira uma mangueira, não um pé de jaca, certo? A doutrina é a mesma, só que mais clara, mais profunda. Isso é progresso. Agora, se a semente de manga virasse um pé de jaca, aí não é progresso, é corrupção, é outra coisa. Aí a gente se pergunta como é que a vida de um monge isolado numa ilha lá no século V pode ter um impacto tão gigante e duradouro. Parece um paradoxo, né? Pois vamos ver agora o legado dele, os frutos que a santidade desse homem produziu e que a gente colhe até hoje na igreja. O impacto foi absurdo. A obra dele transformou Lerins numa potência teológica. O livrinho dele, o Communitorium, virou um manual de campo para combater a heresia. E o cânone dele se tornou um pilar da teologia católica. E não parou por aí. Séculos e séculos depois, ele foi a grande inspiração para um gigante como o beato John Henry Newman e influenciou diretamente o Concílio Vaticano I. Pensa só, um doutor da igreja, São Roberto Bellarmino, chamou o livro dele de Livro de Ouro. Isso diz tudo sobre a força do que ele escreveu. E agora a gente chega no ponto alto, porque a sabedoria de São Vicente não é uma peça de museu empoeirada, não. É um remédio profético e superpotente contra os problemas, as doenças espirituais que a gente enfrenta hoje. Se a gente pudesse condensar toda a sabedoria dele numa pílula, seria esta. A fé é a verdade imutável, crida em todo lugar, sempre e por todos. Ela não é nossa para a gente mudar. E o verdadeiro progresso é como o crescimento da semente em árvore, não é só mutação em outra coisa. Simples, direto e poderoso. Olha só que aplicação prática e direta para os nossos tempos. Para a doença do relativismo, aquele papo de a minha verdade, São Vicente receita a verdade objetiva e universal da igreja. Para o modernismo, que acha que a fé tem que evoluir e mudar, ele dá o remédio da tradição, da continuidade. E para o individualismo, do eu interpreto a Bíblia como eu quero, ele oferece o consenso dos padres, da igreja. O antídoto, no fim das contas, é a humildade de calar a nossa opinião e escutar a voz da igreja de sempre. E o mais impressionante é que, com essa defesa do consenso da igreja, ele foi profético. Ele nos deu, mais de 1000 anos antes da Reforma, o antídoto perfeito contra o princípio da sola scriptura. Ele basicamente disse o seguinte: claro que a Escritura é a palavra de Deus, é perfeita. Mas se cada um lê e interpretar do seu jeito, sem a guia da tradição da igreja, vira uma bagunça. Qualquer um pode usar a Bíblia para justificar qualquer coisa. Por isso, a regra é clara. A Escritura tem que ser lida com a mente da igreja. E então, o que a gente faz com tudo isso? Como a gente pode ser um guardião da fé hoje, no nosso dia a dia? São Vicente nos dá um mapa bem claro. Primeiro passo: estudar, conhecer a nossa tradição para amar e defender. Segundo, discernir, usar o cânone dele, aquele teste triplo para filtrar as novidades que aparecem. Terceiro, e talvez o mais difícil, humildade, submeter a nossa cabecinha à mente da igreja. E por fim, o motor de tudo, amar a igreja como mãe e mestra, aquela que guarda para nós o tesouro da fé. E para fechar, fica essa reflexão. São Vicente de Lérins nos dá um chacoalhão. Ele nos lembra que a fé não é algo que a gente inventa, é um tesouro que a gente recebe. Então, a pergunta que a vida dele deixa para cada um de nós é essa: se a fé é esse tesouro precioso que recebemos, como é que a gente está cuidando dele? Como a gente está guardando e passando esse tesouro adiante intacto e cheio de vida para quem vem depois de nós?